antes do sol dar as caras, quando o céu ainda nem tem cor. E o relógio não chegou às 6. O medo se instala nesta rua, em que o nome termina com luz. É nela que fica o ponto mais temido da região. Eu cheguei no ponto, tinha 3 pessoas, um rapaz e 2 senhoras. Depois chegou outro, chegou eu. Depois chegou a minha prima, não foi uma situação. Chegou a minha prima, depois chegou outra senhora, de repente o cara parou de moto, era um capacete rosa. Quando ele, o segundo, tentou saiu da moto e botou a mão na cintura assim, eu gritei e fugi, consegui fugir, ele levou todas as bolsas. Quem precisa subir em um ônibus logo cedo conhece o risco. Está acontecendo, acho que desde novembro, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana alguém assalta aqui? Sim, nesse e no outro ponto de ônibus. Antes de ontem, na segunda-feira, assaltaram um casal, próximo ao colégio na rua de trás. Tá bem complicado. O olhar de Osmarina reflete o desespero que enfrentou dias atrás. Eu estava vindo trabalhar, né? Daí eles pegaram e disseram, um só, né? Um de moto. Falou, passa a bolsa, é um assalto. E eu caí no chão, né? Me pisei toda, me machuquei toda. Eles jogaram a senhora no chão ou a senhora se desequilibrou? Sim, ele me empurrou e eu caí no chão. Né? Covarde. Covarde, né? E eu me pisei toda, machuquei todo o meu joelho, agora que tá sarado, né? Foi bem feio mesmo. E eu voltei para casa em susto, né? Em choque. E tenho medo de vir trabalhar, peguei trauma de vir trabalhar. A rua é quase que deserta esse horário. As pessoas que precisam caminhar por aqui, num lugar que sequer tem calçada, estão completamente assustadas, apavoradas. Uma imagem como essa tem sido extremamente rara. Carros são poucos ao longo da madrugada e pouco antes do dia clarear. A escuridão tem facilitado a ação dos bandidos, que têm agido praticamente de 2 formas. Ou em 2 de motocicleta, ou utilizando um carro. Relatos de moradores da comunidade apontam que esses bandidos podem ser os mesmos e que eles atuam geralmente nesse local, ou num ponto de ônibus que fica logo ali acima, a cerca de 200 metros, ou no ponto de ônibus mostrado na reportagem, que está em frente ao mercado e que já ganhou até apelido. Aquele ponto, o ponto do medo. Bem difícil mesmo, às vezes até cuido quando a minha prima vem, né, pra a gente vir junto, ou alguém desce pra gente vir junto, porque eu sozinha mesmo eu não venho. As pessoas não estão descendo mais sozinhas? Não desce mais. Tem sempre alguém? É sempre. Se tiver um homem, melhor. É melhor ainda, né? Eu mesma é muito difícil descer sozinha. São os 20 minutos mais demorados da vida de cada morador que precisa do ônibus para ir trabalhar. Tá bem complicado porque você já sai de casa com trauma. Menos de 1 semana atrás, o relato mais recente. Uma jovem aguardava pelo ônibus nesse mesmo local. Eram cerca de 5h30 da manhã, ainda estava escuro como agora. A jovem foi surpreendida. O criminoso ficou escondido ao lado do mercado e só esperou o momento certo para entrar em ação. Bem aqui, uma arma foi apontada para a cabeça dessa menina e ela não teve escolha, a não ser entregar tudo que tinha. O cara saiu daquela rua de trás e veio. Ele botou o capuz na cabeça e veio. Quando ele chegou aqui no ponto de ônibus, estava só uma guria. Quando eu cheguei aqui, que eu não vi ele, porque a gente já estava acostumado a ver essas coisas que estavam acontecendo. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para a guria, fosse assaltada? Ela falou assim, fui. E ela estava em choque, chorando. O mesmo cara? O mesmo cara. Deve ser o mesmo, porque a gente nunca vê o rosto dele. Ele estava com um capuz na cabeça, ele engatilhou a arma na testa dela e pediu para ela entregar as coisas. Até esse momento acontecer, em que o céu começa a ganhar um pouco de cor e o sol começa a nascer,
o pavor domina essa comunidade. O fato é que a rua em que os assaltos têm ocorrido é extremamente pacata, com quase movimento zero até às 6h30 da manhã. Imagem rara é flagrar um carro ou uma moto passar por aqui. E as pessoas que precisam fazer esse caminho para chegar ao ponto de ônibus e, na sequência, seguir para o trabalho, estão literalmente apavoradas. Os crimes têm ocorrido entre aquele ponto de ônibus e um outro, que fica na parte de cima do mesmo bairro, uma distância de cerca de 200, 300 metros entre um e outro. Os moradores dão relatos extremamente semelhantes. Os bandidos têm agido de duas formas: ou chegam de moto ou estão de carro, são ligeiros e muitas vezes utilizam toucas para que os rostos fiquem cobertos. O fato é que a situação está insustentável e às vezes 2 até 3 por semana os crimes têm ocorrido no mesmo local, ou no ponto do medo, ou no ponto de ônibus que fica na parte mais alta da comunidade. Hoje já meio assim cabreira, com medo, né? A gente chega quase já na hora do ônibus passar, porque é perigoso, né? Tá demais aqui, o povo tá comentando demais aqui, tá muito perigoso. Tem muita gente aqui preocupada com os assaltos no ponto. Você já pegou algum passageiro que entrou assustado ou vivenciou algum momento perigoso como esse? Alguém que estava com muito medo? Eu não peguei nenhum. Nunca pegou nenhum. Colegas já pegaram? Já. Tem bastante passageiro que reclama dos assaltos aí, cara. O que eles disseram? Eles reclamam que o pessoal tá passando de moto aí, tá assaltando todo mundo. A fala do motorista de ônibus é muito clara. Tem sido comum relatos de moradores que vivenciaram, presenciaram ou que souberam de alguma história de um crime que foi cometido bem aqui, no ponto do medo. As mulheres são as maiores vítimas e existe a possibilidade de ligação entre os crimes. Podem ser os mesmos ladrões, oportunistas e covardes. Nunca mais foi a mesma. Peguei trauma mesmo. Chego aqui em cima da hora para trabalhar. Já claro, encontramos uma câmera de segurança perto de um ponto. Em operação e com telefone para casos de emergência, mas distante do ponto do medo. Tem que esconder tudo as coisas, não tô levando mais nada. Tá um horror aqui mesmo. Eu moro há quase 5 anos aqui, nunca aconteceu isso, tá? No mês de outubro começou essa tal de assalto, não parou mais. É uma situação grave e difícil, mas que a Polícia Militar já está atenta, já com planos para capturar os criminosos. Não à toa, conseguimos conversar com o comandante Araújo Gomes e ele disse: é uma questão de tempo. A inteligência já havia detectado esse problema, algumas alterações do policiamento já foram feitas, mas, pelo que identificamos, são poucos criminosos cometendo muitos crimes. Pela nossa experiência, quando nós conseguimos prendê-los, isso costuma levar alguns dias, os crimes param por um tempo até que eles sejam liberados e voltem a cometer o mesmo crime. Pelo modo de operar extremamente parecido, é possível que sejam os mesmos? É bem possível, bem provável, e a inteligência aponta nesse sentido. Uma mesma dupla, ou no máximo 2 duplas, em motocicletas, no mesmo horário, mas numa área geográfica grande, o que dificulta nós estarmos presentes em todos os locais. Provavelmente, num curto espaço de tempo, ou as nossas rondas ou a nossa inteligência vai prender esses criminosos e o crime deve cessar nesse local.